Bom dia! E aí? O que tem construído com essa jornada? Com essa leitura tão importante da sua vida, da sua realidade de vida, da sua forma de entender as coisas, de viver as coisas, de sentir as coisas. Agora é muito importante realmente entender o que você pode fazer, como pode fazer. Eu agora estou mandando já um oizinho para todo mundo, para que as pessoas possam estar conosco, né, nesse momento, para partilhar desse bate-papo, dessa conversa. Então, vamos vendo todos. Muito bem, já peguei pelo menos umas 20 pessoas aqui no aviãozinho e vamos lá. E a nossa jornada continua mais essa semana, para que a gente possa desenvolver tudo na companhia. Eu, você e um café. E o porquê da noção do paradoxo da inteligência. Paradoxo da inteligência, de achar que não somos tão capazes. É isso. Estamos aqui falando sobre fatores que são importantes para que o nosso sucesso, que infelizmente acabamos ignorando, que nós temos que dar uma atenção maior a ele, a esse ponto. Ele é muito importante. Iremos falar hoje sobre a inteligência, o paradoxo da inteligência. Uma questão importante, que mesmo que você tenha feito até aqueles testes de QI, lembra que fazia um teste de QI para saber qual era a sua aptidão? Então, você constatou que tem um dos QIs mais altos da história, e assim você tem uma inteligência maior que a maioria. Mas e aí? Você acredita que seria isso um fator decisivo para o seu sucesso? Ou não? Acha que a capacidade, que aqui colocado como a inteligência, seria realmente algo que iria expor diretamente a sua vida ao sucesso? Você acha que poderia mudar realmente isso? É isso que nós temos que pensar. Mas, muitas vezes, em toda essa percepção, toda essa leitura que você está fazendo, todo esse discernimento sobre as coisas, você vai entender que nada pode mudar só por causa disso. Se você não desenvolvesse a sua aptidão, aquilo que você realmente tem como talento, aquilo que será desenvolvido dia a dia, aí sim muda a coisa. Bom dia! É isso que você tem que fazer. Buscar o seu talento, juntar com a sua aptidão e a união das duas no seu trabalho, na sua perseverança, na sua motivação constante, você vai chegar lá. Pode ter certeza. Agora, você consegue ver que mudaria toda a posição que você tem agora só sabendo qual é o ponto mais importante para você desenvolver o seu trabalho? E assim colher muito mais frutos, benefícios do seu talento. O seu talento trabalhado, crescendo ao longo da sua vida, a ponto de agora você se tornar um expert nisso que você escolheu, seja lá o que for. Eu escolhi fazer bolos, perfeito. Eu escolhi fazer uma mudança de visual, cabelos, sobrancelha, cílios, maquiagem definitiva, várias coisas, não importa. Eu resolvi tocar música, então isso já é importante.
Eu resolvi ser uma pessoa motivadora para outras. Eu resolvi ser uma pessoa que faz com que os outros parem de ser ressentidos. Não importa. Qual é a sua aptidão? Essa é a pergunta. O que você vai realmente trabalhar? O que você optou em trabalhar? Há muito tempo acreditava-se que a inteligência era o ponto mais importante para alguém, para que essa pessoa pudesse atingir o sucesso, que ele pudesse trilhar o seu sucesso, era necessário que ele fosse de QI alto. Seria isso, e aí essa junção QI alto faria com que o sucesso viesse e se apresentasse a ele. Mas não é assim. Assim, existia um teste feito nos Estados Unidos que eles buscavam crianças que tinham características de QI alto, para que fossem trabalhadas e assim elas desenvolvessem a sua inteligência numa crescente tão grande a tempo que essas crianças virassem prodígios lá na frente. Então, o tempo todo estimulando, fazendo com que essa criança fosse estimulada, estaria fazendo com que elas crescessem de forma ordenada aonde elas queriam. Essa era a ideia. Esse estudo foi um estudo muito importante, porque ele até direcionou outras coisas e até abriu uma forma de pensar diferente. Então, o que foi a conclusão desse estudo? Que eles achavam que eles poderiam pegar crianças de QI alto, trabalhar elas e depois deixarem elas num patamar completamente diferente. E o que eles descobriram foi uma das coisas mais incríveis, que a inteligência não é o ponto principal. A inteligência não é o ponto principal. E hoje esse entendimento é saber qual a sua aptidão, o seu talento recebido, aquele talento que você recebe do universo, de Deus, da forma que você entende que a movimentação das energias universais faz com que você seja agraciado com um talento especial, aquela graça que a natureza te concedeu. E se você trabalhar nele, para que ele possa se evoluir, expandir, esse sim será o ponto de referência do seu crescimento, de você ter um crescimento exponencial, de você ter um retorno de tudo que você empregar de uma forma completamente diferente e até fazer várias e várias vezes a mesma coisa, intensificando o seu tempo, ficando muito tempo lá e mesmo assim tendo sempre a noção que acabei de começar. Isso é o legal. Existem vários fatores ao qual irão ser ponto base para que você possa crescer. Uma, que trabalhando no seu talento e aptidão, você acaba sempre se automotivando. Porque você faz algo que você gosta, que você tem prazer. E por você fazer algo que você gosta e tem prazer, você se motiva aquilo. Eu não entendo isso que você está falando. De repente é isso que você pensou? De repente é isso que a sua mente entregou para você? Então veja algo que você goste de fazer. Ou algo que você já ouviu em algum momento alguém falar assim: muito tempo aí, já está na hora de sair, de vazar. Olha o que era, entenda o que era, entenda o porquê te motivou a ficar lá tanto tempo sem mesmo perceber o tempo. Essa é um ponto interessante que você pode estar aí entendendo sobre o círculo da aptidão e dedicando-se a fazer com que ele cresça, que ele desenvolva, e a mesma percepção as outras pessoas vão tendo também com você. Isso faz com que você acabe sempre se automotivando e se doando mais, e doando mais tempo. E assim, com esta maior doação, você colhe maiores resultados. É sempre assim. Entenda que, olhando nesse ponto, você acaba abrindo portas enormes para o sucesso. Portas enormes. E sabe incrivelmente o que é isso? São as portas estreitas. Lembra?
largas são as portas da perdição e estreita é a porta que leva à vida eterna. A vida eterna é o que? É você viver o eterno presente que você tem, essa dádiva. Porque nós não reconhecemos isso, e quando começa a cair a ficha é incrível. Porque se nós vivemos no passado, ele tem um fim. E o futuro, ele também tem um fim. Agora o presente não, o eterno presente, ele é sempre presente o tempo todo. E nós temos que entender isso. E por que pode acontecer dessa forma? Pelo simples fato de que você se motiva nisso. Você tem prazer nisso. Você fica o tempo que for desenvolvendo nisso e sempre acredita que ficou muito pouco tempo. É isso que acontece. É assim que acontece com as crianças. E somente pela percepção dos outros é que nós vamos tendo uma atenção. E é engraçado que vem sempre nas entrelinhas isso. Então, cuidado. Eles acabam dizendo e nós acabamos percebendo que realmente o tempo se foi consumido. Mas o mais incrível é a gente olhar o outro ângulo, que nós nem percebemos. Então, nós estávamos ali em uma conexão diferente. Houve uma união de motivação, prazer e ações, o qual fizeram com que eu tivesse o sucesso naquilo que eu estava fazendo. Eu tivesse o benefício de tudo aquilo que eu estivesse fazendo. Elas acabam por perceber sua maior aptidão, muitas vezes pelo outro. Acabou por reconhecer o seu talento. E aí, depois que você fez isso, você trabalhou nele a ponto de ele crescer, a ponto de ter o seu reconhecimento. E assim, você tendo também o que nós temos construído aqui, a direção, para que você possa ter o retorno financeiro sobre tudo isso. E não se preocupando com o tempo gasto, e sim continuando o seu crescimento. Então, é isso. É o que acontece conosco. É o que nós acreditamos muitas vezes nos faltar. Eu não tenho inteligência para isso. Me falta muito conhecimento para isso. E nós não nos lançamos a fazer as coisas. Nós nos julgamos inferiores, sem qualquer condição de atingir um patamar realmente de sucesso. O sucesso que eu quero, o sucesso que você quer. Parece que existe uma pedra gigante em nosso caminho e isso já nos é capaz de bloquear. E nós colocamos em nós um rótulo. E esse rótulo vai diretamente na nossa mente e nos lança um drive, o qual nos encarrega de nos prender aonde nós estamos. Ficamos travados dentro dessa realidade de ilusão que nós criamos. É uma construção dada ao longo da nossa vida e acreditamos, depois de um certo tempo, que ela é fiel, que ela é um retrato fiel do que nós somos, mas nós somos energia pura. E devido a tanta lama jogada por cima, ela acaba não mais se mostrando. Então, e essa mensagem é passada na família, de pai para filho, como a gente brinca. Isso tudo mostra que nós vamos criando uma realidade falsa sobre nós mesmos. Uma falsa percepção de como somos, que vai fazer com que possamos ficar desmotivados o tempo todo e fazendo com que não tenhamos coragem alguma. Mas como mudar essa realidade? Primeiro, quebrando esses padrões mentais, quebrando essa forma de pensar. Depois, trabalhando em autoconhecer-se. Autoconhecimento ele vai ser necessário para entender que nós podemos atingir patamares completamente diferentes, elevados. Todos
o que nós temos desejo em nossa vida e até mesmo construir uma realidade maior do que toda essa nossa relação que temos hoje e atingir o sucesso e até mesmo identificar que nós temos uma inteligência incrível e julgávamos pela ótica de outros que a inteligência nos faltava, porque essa ideia foi o modelo, crenças e lentes utilizadas pelo outro e que nos ditou uma realidade acreditando que aquilo era de fato verdade. E por que que nós acreditamos? Porque são sempre pessoas que nós demos a chave da nossa intimidade. Essas pessoas, elas conseguem ter entradas e saídas liberadas dentro de nós e até mesmo as suas palavras nos dão um entendimento de verdade. Então, nós podemos ter condições de fazer o que queremos, somos inteiramente capazes disso e apenas tendo 2 pontos a ser feito: decisão e ação. Quando você decide fazer algo e começa a se movimentar, tendo uma ação sobre aquilo, abandona as ideias de que a inteligência seria a única forma de atingir o sucesso. Você não pensa mais naquilo. Não digo que a inteligência é desnecessária, não é isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que você tem tudo para alcançar o que você realmente quer. Não lhe falta nada. Não existe a falta de inteligência. E nem mesmo a descrença em você mesmo. Você pode ter um limitador. Ou você pode ser o limitador. Então você deve o quê? Transpor isso a cada um deles, a cada um desses pontos. Esqueça seus medos, receios, esqueça qualquer ponto de comparação com os outros. Teste de QI para saber o que é ou não fator que te ditaria ao sucesso. Não é assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Somente seja curioso. Curioso no que você quer fazer. Curioso no que você tem prazer em fazer. E isso te abre as portas realmente para o sucesso. Tenha a motivação. No que você quer fazer, seja lá o que for. Eu quero ser só um ouvinte para as pessoas. Pode ser. De repente você faz isso de uma forma tão plena, o sou todo ouvidos, que você vai estar fazendo o que é o seu melhor. E haja, você motive. Nós todos temos que se movimentar de uma forma de dar tração e buscar tudo isso que nós queremos. Sem qualquer questionamento. Sem qualquer rótulo para colocar em nós. Ah, não sei capaz, de achar que não vai falar direito, de achar que não vai dar atenção direito, de achar que não vai cozinhar direito, de que não vai fazer isso direito. Esqueça disso. Não se compare. Nem a alguém e nem a nada disso. Então entenda que nós estamos falando aqui de algo que já é pré-estabelecido dentro de você. E você só tem que desenvolver. E o melhor é saber o que quer realmente. Lembra que nós temos falado disso? Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no nosso Guia Universal. É só isso. Conhecer a sua verdadeira aptidão, o seu talento natural muda o jogo. E aí você entende que a inteligência não é mais dom. Não é mais aquela coisa necessária. Nós nem recebemos ela da natureza, não é essas aptidões que acontecem. Ela é desenvolvida ao longo da vida. E de repente você vai falar, pô, inteligência em quê? Em tudo, tudo é desenvolvido. E assim, as crianças nascem como um HD limpo.
um SSD, né? Que agora é um HD é uma coisa mais antiga. E aí você tem que ter o quê? Curiosidade. Curiosidade no que você quer fazer. As demais coisas não são necessárias, pois não farão parte do que é a sua vida. E se você precisar de alguma delas em algum momento, você encontrará pessoas que se unirão na sua jornada para desenvolver isso. Isso eu estou falando de quê? Das outras coisas que talvez você julgue ser importante, mas que você não tem tanta aptidão assim a fazer. Talvez são coisas que para você sejam sacrificantes de desenvolver, sejam difíceis de serem elaboradas. E de repente você tem alguém que faz com o pé nas costas. Então é isso. Deixa vir de encontro com você. E vão formando o que nós chamamos da mente mestra, lembra? E cada um, com a sua aptidão, vai fazer com que algo aconteça e o maior se apresente. Sabia que quando nós unimos a mente mestra, é a única situação do cálculo matemático ser errado? Porque duas mentes causam uma referência muito maior do que apenas uma terceira mente junto com vocês. 1 mais 1 é 3. Olha que loucura. Duas mentes abrem espaço para uma terceira emergir e ela se apresentar. Nós temos que acabar com toda essa sensação de perca e de não permissão de tocar uma inteligência maior, que nós temos a construção sendo feita em todos nós. Mas não se julgue e não tenha algo que te motive a um ressentimento disso que você viveu. Porque todos nós vivemos. Porque nós recebemos uma criação sobre isso. Mas também não julgue aqueles que nos criaram, porque eles deram o que era melhor. O melhor deles, naquele momento, como eles tinham que fazer, da forma que eles podiam fazer. É isso que acontece. É sobre nós mesmos, como vemos o fracasso. Ele é doloroso, a gente se sente inferior aos outros, não tem ideia de que merece realmente nada disso. Nós geramos raiva de nós mesmos, nós desistimos muito fácil, jogamos a toalha. Isso é uma visão de quem tem uma inteligência que nós chamamos de uma inteligência fixa. Então, isso faz com que você não consiga se lançar a transpor algo. E você acaba sempre jogando a toalha de uma forma muito rápida. Agora, e aqueles que veem a capacidade, a sua percepção de realização e acabam se movendo naquela direção? Aqueles que não têm os medos, receios ou até mesmo distrações para tirar do foco. É esses que superam e criam realmente o sucesso. Então, aí mesmo eles começam a se entender como tendo uma inteligência, mesmo que antes poderiam se julgar de uma forma sem inteligência, porque agora ele está fazendo algo que ele tem aptidão, que ele gosta, que tem prazer, que se motiva. Então isso faz com que o círculo comece a girar. E lembra que do círculo que nós temos a coisa, a percepção da coisa, a nossa movimentação, ação e resultado. Só que depois desse círculo ele retorna de novo. Só que quando ele retorna, é o resultado que vira a coisa. E aí volta novamente eu ter uma percepção sobre isso, uma movimentação, a minha ação e o meu resultado de novo. E novamente o círculo acontece. Então isso faz com que pessoas vão atingindo degraus a degraus e vão subindo. É assim que funciona sempre. Então, não se desaponte por não conseguir algo e nem se condenam por alguma situação. Não tem nada a ver com os outros.
não tem nada a ver com a coisa que aconteceu, tem a ver com a sua forma de perceber a coisa, de agir sobre a coisa. Então, a inteligência seria necessária? Talvez somente pensaram sobre isso, mas estar preparados para fazer aquilo que você tem como aptidão, para fazer aquilo que você tem como sendo o que te traz o prazer em fazer, seja lá o que for, isso sim muda o jogo. Então, conseguindo superar aqueles obstáculos, entendendo que as pessoas são capazes de atingir o sucesso, que você é capaz de atingir o sucesso na vida, e que talvez aquele julgamento da inteligência nem era tão necessário assim, e aí você agora, com a mente mais tranquila, consegue acreditar em você, buscar mais conhecimento, praticar mais, desenvolver a sua aptidão, se tornar um expert nisso que você queria, e tudo se torna tão fácil, e atingir o seu sucesso, aquilo que você deseja, mudou tudo. Então, a regra aqui, qual é a regra de tudo isso, sobre esse paradoxo da inteligência? Seja atrevido. Seja atrevida. Essa é, sim, a regra aqui. Esteja pronto. Pronto ao quê? Ao que interessa. Não a inteligência, como é pregada, como é dita, mas como você a vê. Como você, através das suas lentes, vê essa inteligência. Esse é o ponto que você tem que entender. Porque de nada vai valer você tentar ganhar conhecimento, tentar estudar sobre algo, se sobre aquilo você não tem curiosidade. Se sobre aquilo você não tem uma motivação. Se sobre aquilo você não tem prazer de fazer. Essa é a realidade. Essa é a situação que você tem que mudar na sua vida. Descubra a sua aptidão. Descubra qual é a moeda de talento que você recebeu. Faça com que ela realmente apareça. Conduza ela ao sol, à energia maior, e faça com que ela reflita toda essa energia, e aí sim se torne visto, presente aos olhos dos outros. Então, regra para seguir, não fazendo testes de QI, esteja pronto, mas em especial, seja atrevido. Essa foi a nossa aula de hoje. E continuamos. Amanhã, novamente, 7h45, ao vivo. Eu, você e um café e um estudo de abertura a uma visão nova, a uma forma diferente de pensar, a um crescimento profissional, a um crescimento pessoal. Essas pílulas que estamos dando de sabedoria aqui é para que você compreenda mais sobre você, sobre a sua realidade, e possa viver uma vida alegre, em júbilo, com alegria, com abundância e tudo que você tem o desejo de ser e fazer. Até amanhã, te espero. Um ótimo dia, que ele seja esplêndido.